E aí pessoal, tudo bom? Nessa aula aqui eu vou resolver os exercícios da semana 1 e semana 2 do PET de Física do segundo ano. Para resolver esses exercícios a gente só precisa saber semelhança de triângulo, tá bom? Sabendo isso a gente consegue resolver todos os exercícios, tá? Quando que dois triângulos são semelhantes? Quando todos os ângulos deles são iguais. Por exemplo, aqui eu tenho dois triângulos que são semelhantes, ó. Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui é igual a esse ângulo e esse ângulo é igual a esse ângulo. Qual que é a característica de triângulos semelhantes? Se eu pegar um lado desse triângulo e dividir pelo mesmo lado correspondente a ele do outro triângulo, vai dar a mesma razão. Por exemplo, vou pegar o lado 12 e vou pegar o lado correspondente a ele. Qual que é o lado correspondente ao lado 12? É o lado 8. Então, se eu pegar aqui e dividir 12 por 8, vai dar 1,5. Se eu pegar o 15 e dividir pelo lado correspondente a ele, tem que dar 1,5 também, ó. Então, se eu pegar 15 e dividir, qual que é o lado correspondente ao 15? É o 10 aqui, ó, dá pra ver, né? Então, se eu dividir 15 por 10, eu vou ter 1,5 também. Se eu pegar 10,5 e dividir pelo lado correspondente a ele, também tem que dar 1,5. Qual que é o lado correspondente ao 10,5? É o 7. Então, ó, 10,5 dividido por 7 também deu 1,5. Se eu pegar aqui a minha altura desse triângulo em relação ao lado 15 aqui, ó, é o 9, certo? Qual que é a minha altura que é correspondente a essa altura 9 aqui? É o valor 6. Também vai ter que me dar a mesma razão de 1,5. Vamos ver se dá certo. 9 dividido por 6 também dá 1,5. Então, ó, 12 sobre 8 é igual a 15 sobre 10, que é igual a 10,5 sobre 7, que é igual a 9 dividido por 6. Beleza? Ó, aqui eu tenho outros dois triângulos que também são semelhantes, porque todos os ângulos são iguais, ó. Tem um ângulo de 90 aqui, um ângulo reto, e um ângulo de 90 aqui. Esse ângulo aqui mede a mesma coisa que e esse mede a mesma coisa que esse. Então, se eu dividir um lado desse pelo mesmo lado correspondente, eu tenho que achar a mesma coisa. Vamos ver? 6 no triângulo aqui de baixo. Qual que é o lado correspondente a ele no triângulo de cima? É o 3. Quanto que dá? 2. Se eu pegar o 8 e dividir por 4, vai me dar 2 também. Né? Se eu quiser saber o valor aqui de x, como que eu posso fazer? Eu vou pegar, ó, x, vou dividir pelo meu lado correspondente a ele no triângulo de cima, que é o 5, certo? E isso é igual a eu dividir qualquer um dos meus outros lados pelo correspondente dele. Ó. Vou dividir 6 por 3 de novo. 6 por 3. Se eu multiplicar cruzado, ó, multiplicar 3 vezes x e 5 vezes 6, eu consigo resolver isso. Ó. Então fica 3 vezes x é igual a 5 vezes 6. Então, desse lado eu vou ter 3x, que é igual a 30. X vai ser igual, tem que tirar o 3 que está multiplicando desse lado, ele passa para o outro lado dividindo. 30 dividido por 3, então x é igual a 10. Tá? Só usando essas propriedades aqui a gente consegue achar o valor de x. Beleza? É isso que a gente vai precisar para resolver todos os nossos exercícios. Vamos lá então para o nosso primeiro exercício. Aqui, ó, o que o exercício fala? Um muro de 2,5 metros de altura produz uma sombra de 75 centímetros. Então eu desenhei aqui, ó, um muro
de 2,5 metros, produzindo uma sombra, que é esse espaço aqui, de 75 centímetros. Tá? Ao mesmo tempo, um prédio produz uma sombra de 20 metros. Então aqui eu tenho o prédio, que seria esse retângulo grande aqui, produzindo uma sombra de 20 metros. Tá? E é para a gente calcular a altura, que eu chamei aqui de H, do meu prédio. Se eu pegar aqui, ó, o prédio com o chão faz um ângulo de 90 graus. O muro com o chão também vai fazer um ângulo de 90 graus, certo? E o que eu representei aqui, ó, por esse amarelo aqui, nos dois, é um raio de sol, certo? É um raio de luz. Os raios de luz que chegam à Terra, se eles estiverem no mesmo horário, ou seja, que no meu exercício fala que está no mesmo tempo, eles são todos paralelos. Se eles são paralelos e eu traçar uma reta que passa por eles, eles vão formar o mesmo ângulo, tá? Então eu tenho aqui a minha reta que é representada pelo chão, ó. É a mesma reta dos dois lados e elas estão passando pelo meu raio. Então ela está fazendo o mesmo ângulo aqui, ó. Esse ângulo vai ser igual a esse ângulo, porque os raios do Sol, quando eles chegam à Terra, considerando que o Sol está a uma distância bem grande aí da Terra, eles chegam todos paralelos. Então eu vou ter dois triângulos aqui, ó, certo? Dá para utilizar semelhança de triângulo. Então se eu pegar o H aqui e dividir pelo correspondente dele nesse outro triângulo, tem que dar a mesma medida que eu pegar o 20 aqui e dividir pelo correspondente dele no outro triângulo, tá? Vamos usar tudo em metros. Vamos passar aqui, ó, 75 centímetros é igual a 0,75 metros, tá? Então vamos fazer tudo com metros. Então eu vou pegar o H, vou dividir por 2,5, altura do prédio dividido pela altura do muro, tem que ser igual, ó, como os dois triângulos são semelhantes. Se eu tenho dois lados iguais, se eu tenho dois ângulos iguais, o terceiro ângulo também, consequentemente, é igual. Então, os meus triângulos são semelhantes. Beleza? Então, ó, H dividido por 2,5 tem que ser igual a 20 dividido pela minha sombra aqui também, que é 0,75 metros. 0,75. Vou multiplicar cruzado, certo? Vai ficar 0,75 vezes H, que é igual a 2,5 vezes 20. Desse lado fica 0,75 H, que vai ser igual a 2,5 vezes 20, que é igual a 50. Então, H vai ser igual a 50 dividido por 0,75. Qual que vai ser o meu valor de H? É só dividir 50 por 0,75, que vai dar H vai ser aproximadamente igual a 66,7. Como a gente está trabalhando com metros, minha resposta é H igual a 66,7 metros. Essa vai ser a altura do prédio. Beleza? Foi assim que a gente resolveu. Muito simples, né? Agora a gente vai resolver a atividade 2. A atividade 2 fala, ó, um objeto de 80 centímetros de altura está posicionado a 3 metros de uma câmara escura. O que é uma câmara escura? Aqui ó, a gente tem um exemplo de uma câmara escura. Você coloca um objeto, as luzes que passam por esse objeto vão atravessar um orifício que tem aqui na câmara escura. Aí, essas luzes vão ser invertidas, ó. A luz que sai aqui de A vai lá para baixo e a que sai aqui de B
vai lá para cima. E essa imagem vai ter o tamanho dela vai ser proporcional à largura aqui, que chamou de pelinha aqui, ó, da minha câmara escura, tá bom? Então, a minha imagem vai ser projetada aqui, ó, nesse lado oposto aqui da câmara escura. E se eu perceber, os raios aqui, ó, vão formar dois triângulos semelhantes. O triângulo ABO, ABO aqui, ó, do orifício da minha caixa, é semelhante ao triângulo A', B' e O. Se eles são semelhantes, eu posso utilizar a minha relação. Ó. Eu vou pegar, por exemplo, AB aqui, ó, AB, e vou dividir pelo meu correspondente que tem na minha imagem aqui. Ó. Qual que é o meu correspondente? É A', B'. E essa proporção tem que ser a mesma. Se eu pegar aqui a minha distância, ó, era como eu pegar a altura lá no outro triângulo, no que eu exemplifiquei no começo, que é aqui, ó, que é a distância P aqui, ó, e dividir pela minha largura da minha câmara escura, que é o P' aqui, tem que ser igual, tá bom? Então, AB dividido por A', B' tem que ser igual a P dividido por P'. Então, ó, agora eu coloquei aqui os valores, só exemplifiquei aqui os raios aqui, ó, tá bom? Então, um objeto de 80 centímetros, tá? Ele está posicionado a 3 metros do orifício, aqui é o orifício, e a minha câmera tem um comprimento de 30 centímetros. Então, esse 30 centímetros aqui é o comprimento da minha câmera. Qual que vai ser a altura que vai ser projetada ali no lado oposto da minha câmera escura? Eu chamei de H. Então, se eu pegar o H, só semelhança de triângulo, ó, dividir por 80, tem que ser a mesma coisa. Ó. O H é desse triângulo. Qual que é a outra medida que eu tenho nesse triângulo? 30 centímetros. 30 centímetros dividido pela medida correspondente nesse triângulo. Qual que é a medida? 3 metros. E eu tenho que passar 3 metros. 3 metros é igual a 300 centímetros. Então, vai ser 30 dividido por 300, certo? Vou multiplicar cruzado, vai ficar 300H igual a 30 vezes 80, ou seja, 300H igual a 2.400. H vai ser igual a 2.400 dividido por 300. Então, H é igual a 2.400 dividido por 300, que dá 8. Como eu estou trabalhando, passei tudo para centímetros, a minha resposta é H igual a 8 centímetros. Então, a altura da minha imagem formada na parede oposta do orifício, que é o Hzinho aqui, é 8 centímetros. Beleza? Vamos agora para a atividade 3. Uma fonte luminosa pontiforme, ou seja, a dimensão dela é desprezível, certo? Por isso é que ela é uma fonte luminosa pontiforme. Ilumina um disco metálico, tá? Então, eu tenho um exemplo dessa situação aqui, ó. Tem uma fonte luminosa aqui, ó, FP. Ela vai iluminar um disco metálico. O disco metálico é aqui, tá? O disco tem um raio de 10 centímetros. Eu também fiz esse desenho aqui, ó. Só uma vista aqui de perfil. Então, eu tenho um raio aqui de 10 centímetros do meu disco. E aqui tenho a minha fonte. Minha fonte aqui e meu raio aqui, ó. Meu disco. A fonte e o centro do disco estão alinhados com uma parede. Ou seja, eu posso traçar uma reta que vem aqui, ó, da minha fonte, passa pelo centro do disco e chega em uma parede. Tá bom? Então, essa reta aqui está me dizendo que está tudo alinhado.
A distância entre a fonte e o disco é de 30 centímetros. Então, ó, essa distância aqui, 30 centímetros, é a minha fonte, é a minha distância entre a minha fonte e o disco, 30 centímetros. E do disco à parede é 60 centímetros. Então, do disco aqui, ó, até a minha parede, tenho 60 centímetros. Calcule o raio da sombra do disco projetado na parede. O raio seria aqui, ó, daqui até aqui, ó, o que eu chamei de R. O que acontece, ó? Na hora que a minha fonte ilumina, a minha luz não vai chegar toda aqui na minha parede, ó, que é o anteparo A aqui. Então, o que o disco vai impedir de chegar vai formar essa sombra aqui, ó, minha sombra projetada. E essa sombra projetada vai ter um raio. Que saiu horroroso aqui no meu desenho. Mas isso aqui seria o raio da minha sombra, que é esse raio R aqui. E aqui o disco também tem um raio, que é os 10 centímetros que estão aqui, ó. Tá? E como está tudo alinhado, eu posso traçar uma reta que passa por aqui e chega aqui, tá bom? Se eu for ver, o que eu tenho aqui? Tenho dois triângulos, certo? Ó, eu tenho um triângulo menor aqui, ó, que é o meu raio do disco, 10 centímetros, com a minha distância aqui até a minha fonte de 30 centímetros, que é esse triângulo aqui. Eu tenho um ângulo aqui, ó, certo? Que eu coloquei aqui, beleza? Qual que é o meu ângulo que faz aqui a minha reta com o raio do disco aqui que eu medi? É um ângulo de 90 graus. Beleza? Então eu tenho esse triângulo aqui de cima que é o triângulo menor. E tem também um triângulo maior. O meu triângulo maior tem um raio aqui e o raio aqui, ó. Eu vou pegar ele, vou pegar o meu raio luminoso e ir até lá a fonte, ó. Tá bom? Vim até aqui pela fonte. Agora, ó, vou ter qual que é a minha distância desse lado aqui de baixo, ó. Eu tenho 30 centímetros aqui, mais 60 centímetros aqui. Tá bom? 30 aqui, 60 aqui. Esse ângulo aqui é o mesmo do triângulo lá de cima. Ó. É esse ângulo aqui, que é o triângulo grande aqui, que é o ângulo desse triângulo grande, e o ângulo desse triângulo menor aqui também. Os dois ângulos formam 90 graus aqui com a minha reta. 90 graus aqui. Os dois raios, o raio do disco e o raio da sombra, formam 90 graus com essa reta aqui que eu tracei. Se esses dois ângulos são iguais, consequentemente, esse ângulo aqui também tem que ser igual. Num triângulo, se eu tenho dois ângulos iguais, o terceiro também tem que ser igual. Então, eu tenho dois triângulos semelhantes. Então, para resolver isso, é só eu utilizar a semelhança de triângulos. Então, eu vou pegar ó, o meu raio aqui que eu quero achar e vou dividir pelo correspondente dele no triângulo de cima. Então, é raio dividido por 10. E vou pegar aqui, eu não posso pegar 60 e dividir por 30, tá? Tem muita gente que comete esse erro. Tem que pegar o meu lado inteiro, ó. O lado correspondente é daqui até aqui, então é 90. Então vai ser igual a 90 dividido por 30. Multiplico cruzado, de um lado eu tenho 30 vezes R, do outro lado eu tenho 10 vezes 90. Então vai ficar 30R igual a 900. Continuando aqui, vai ficar R igual, passo 30 dividindo, ou seja, o 30 vem aqui para baixo. Então, qual que vai ser o valor do meu raio? 900 dividido por 30, meu raio vai medir 30, estou trabalhando com centímetros, 30 centímetros. Essa é a minha resposta. Agora para a atividade 4. Tá? A um aluno foi dada uma tarefa de medir a altura do prédio da escola que frequentava. Então eu tenho aqui um prédio e tem a altura ali H, tá bom? O aluno então pensou em utilizar seus conhecimentos de ótica geométrica e mediu em determinada hora da manhã o comprimento das sombras do prédio e a dele próprio projetados na calçada. Então a sombra dele aqui do prédio é o L e a sombra dele próprio é o L minúsculo. Facilmente chegou à conclusão de que a altura do prédio da escola é 22,1 metros e
As medidas por ele obtidas para as sombras foi a sombra do prédio é L, que é 10,4 metros, e a sombra dele próprio, que é o L minúsculo, é 0,8 metros. Então, vou calcular a altura do aluno. Aqui, ó, essa figura, eu vou pegar a altura, o H e o L aqui. Então, vou ter esse lado e esse lado. O outro lado que eu representei aqui é a minha luz solar, tá? É um raio de luz, esse amarelo aqui. Aqui, ó, eu vou ter a altura do aluno e a sombra dele. E o outro lado vai ser um raio de luz também. Os raios de luz, como eles são paralelos, considerando que ele mediu isso em determinada hora da manhã e era a mesma hora, então vai formar com o chão aqui um mesmo ângulo. Ó. Esse ângulo é igual ao ângulo aqui do triângulo de cima, né? O prédio da escola ali faz um ângulo de 90 graus com o chão e o aluno também faz um ângulo de 90 graus. Tem dois ângulos iguais, consequentemente, o terceiro ângulo é igual. Tem todos os ângulos iguais, tenho dois triângulos semelhantes. Então, para resolver, é só aplicar semelhança de triângulos e fazer a minha proporção aqui. Ó. Vou pegar o H do triângulo menor ali, do aluno, que é a altura do aluno, dividir pela altura do prédio, que é o lado correspondente a ele lá, que é 22,1, certo? Vai ser igual eu pegar 0,8 aqui e dividir por 10,4, que é o lado correspondente em cima, certo? Peguei a altura aqui, podemos chamar aqui de base aqui e base lá em cima, certo? Vou multiplicar cruzado, vai ficar 10,4 H igual, multiplico cruzado 0,8, opa, ficou muito feio, caramba, 0,8 vezes 22,1. Então, H vai ser igual, vou fazer 0,8 vezes 22,1, 0,8 vezes 22,1, que dá 17,68. E tenho que passar dividindo aqui o 10,4. Então, a altura, fazendo essa divisão, a altura do aluno vai ser 1. Meu 1 tá saindo horroroso. A altura vai ser 1,7 metros. Essa é a altura do aluno. Agora vamos para o último exercício. Atividade 5. Um aparelho fotográfico rudimentar é constituído por uma câmera escura com um orifício em uma face e um anteparo de vidro fosco na face oposta, ou seja, a câmera que a gente já fez no outro exercício. Um objeto luminoso em forma de L se encontra a 2 metros. Então aqui, ó, eu tenho um objeto luminoso aqui em forma de L e está a 2 metros aqui da minha câmera, tá? O objeto e tem uma altura de 1 metro, ou seja, o L aqui tem uma altura de 1 metro. Eu refiz o meu desenho aqui, ó, a altura do meu L e a distância aqui dele ao orifício, tá bom? Sua imagem no anteparo é de 20 centímetros, ou seja, a altura aqui, ó, que eu vou ver no anteparo, 20 centímetros. Vamos fazer o que se pede. A gente vai esboçar a imagem vista pelo observador, ó, indicado na figura. Ó. O observador está aqui, ele vai ver a minha imagem aqui, ó. O que a câmera faz? O que está lá em cima vem aqui para baixo. E o que está aqui embaixo vem para cima. Então ela inverte na vertical a minha imagem. Só que ela também inverte na horizontal. Então, ó, se eu tenho aqui o L, eu vou inverter ele primeiro na vertical e depois vou inverter ele
na horizontal e eu vou ter a minha imagem. Ó, se eu inverter isso aqui na vertical, o que está embaixo passa para cima. Então, ó, eu vou desenhar aqui. Opa. Consegue ver que o L inverteu na vertical? Ó, o que estava embaixo aqui passou para cima. Beleza? Só que ele também inverte na horizontal. Quando eu inverter na horizontal, vai ficar assim, ó. Beleza? Então, quando eu tiver esse tipo de exercício, eu vou pegar, vou inverter primeiro na vertical, primeiro na horizontal. Eu inverti aqui primeiro, ó. Inverti a minha figura na vertical, que estava embaixo, passou para cima. Beleza? Que estava em cima, passou para baixo. E depois inverti na horizontal. Ou seja, o que estava aqui na esquerda foi para a direita, e o que estava na direita veio para a esquerda. Beleza? Inverte na vertical e depois inverte na horizontal. Então a minha imagem, quem tiver aqui, vai enxergar o meu L desse jeito aqui, ó. Tá bom? E pediu agora para calcular a largura D da minha câmera. Eu tenho aqui a minha figura, ó, 1 metro, 2 metros. Aqui é a largura da câmera. E a minha imagem aqui que está formando 20 centímetros. Vou passar tudo para centímetros, tá bom? Então vou aqui, ó. 1 metro é igual a 100 centímetros. E 2 metros é igual a 200 centímetros. Agora, vou fazer a minha proporção. Lá, ó. Vou pegar a minha altura aqui do L, ou seja, 100 centímetros, 100, e vou dividir pela minha altura da minha imagem formada, que é o 20 ali. Certo? Tem que ser o mesmo correspondente. E vou pegar os 2 metros aqui, ou seja, 200, e vou dividir pela minha distância ali, que é o D, que é o correspondente do outro triângulo. Multiplicando o cruzado, eu vou ter... Vou fazer aqui, ó. 100 vezes D é igual a 20 vezes 200. Então, D vai ser igual a 20 vezes 200, que dá 4.000, dividido por 100. Passei o 100 que estava aqui dividindo. Então, D é igual a 4.000 dividido por 100, corta os dois zeros, dá 40. Como eu tinha passado tudo para centímetros, a minha distância, ali a largura da minha câmera, vai ser 40 centímetros. Foi isso aí, gente. Tá tudo resolvido.